Parabenizo Vossa Excelência pelas colocações devidamente pertinentes e com certeza o Senado tem que se debruçar sobre as questões dos juros altíssimos cobrados aqui no Brasil. Mas a minha presença na tribuna dessa tarde para falar que participei nesta segunda-feira do evento em São Paulo, do evento global Agribusiness Forum 2016. Lá estavam presentes o presidente Michel Temer, o governador Geraldo Alckmin, o governador do meu estado, Mato Grosso, Pedro Taques, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, como também o ministro de Minas e Energia, os deputados Marcos Montes, da Frente Parlamentar da Agricultura, o deputado federal Guilherme Coelho, além de representantes de 46 entidades ligadas ao agronegócio e representação de 27 países. E quero destacar aos senhores senadores e à população brasileira e ao setor de agronegócio, a todos que nos assistem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, que o agronegócio é a mola propulsora do nosso país. E eu queria aqui ressaltar o discurso proferido pelo ministro da Agricultura no evento, Blairo Borges Maggi, e que por 2 vezes foi aplaudido de pé pelos presentes no plenário, e que o ministro Blairo Maggi destaca que o Brasil foi um dos 20 principais mercados importadores agrícolas mundiais em 2015. O Brasil possui 1,4% do comércio mundial e 6,9% do comércio agrícola mundial e tem como meta chegar aos 10% desse comércio em 5 anos. Com certeza é uma meta bastante ousada. Hoje nós estamos com 6,9% do comércio mundial e chegar em 5 anos a 10% é uma meta bastante ousada, mas será muito produtivo e com certeza trará muitas divisas para o Brasil. Os Estados Unidos é o principal concorrente do Brasil no comércio agrícola. Segundo o ranking mundial de 2015, os principais produtos produzidos e exportados pelo Brasil foram o açúcar, o café, o suco de laranja, a soja em grãos, a carne bovina, a carne de frango, o milho, o farelo de soja, o óleo de soja, a carne suína e o algodão. A economia brasileira conta com uma grande participação no agronegócio. São 46,2% em exportações, o que representa 21,5% do PIB. É possível perceber que o futuro das exportações do agronegócio está voltado para a Ásia, principalmente as regiões Sul e Sudeste. O continente asiático representa 51% da população mundial, possui 19% do PIB, 18% de terra disponível e 23% de água potável, e consomem cerca de 28% das carnes de aves produzidas no mundo, 20% da carne de bovinos produzida no mundo, 31% de lácteos e 37% de açúcar. Em relação ao potencial de terra e água disponível no mundo, o Brasil é o segundo país com maior percentual de terras cultiváveis, ficando apenas somente atrás do Sudão e o maior em número de água disponível, como já disse antes. Os Estados Unidos e a China têm um percentual bem menor que o Brasil em relação ao potencial de terra e água. É importante lembrar que quanto maior o crescimento da população, menor é a disponibilidade de terra. Em relação à ocupação de terras no Brasil, e são dados importantíssimos destacar aqui, apenas 8% da área do nosso território são dedicados à lavoura e florestas plantadas. 19%, 19,7% mais especificamente, são dedicados, hoje são com pastagens. 11% de vegetação nativas em propriedades rurais, 17% em vegetação nativas em unidades de conservação, 13% de vegetação nativa em terras indígenas, 20% de vegetação nativa em terras devolutas, relevos, águas interiores. Ou seja, a maior parte da ocupação de terra do Brasil é composta por vegetação nativa. 61% da nossa área é composta por vegetação nativa, nas especificações que eu citei antes. 38,7% são de propriedades rurais, restando apenas 11,3% de cidades, marcas ecológicas, infraestrutura energética, mineradora e outros. Para você ver, presidente, que, na verdade, nosso país, com apenas 8% da área cultivada, hoje é o maior produtor
Obrigado. Eu vou concluir. Temos um grande potencial de crescimento sem nos preocuparmos em derrubarmos apenas mais uma árvore. Na verdade, se nós pegarmos a nossa agricultura e otimizarmos ela, avançando um pouco mais sobre as áreas de pastagens e termos uma qualidade melhor da nossa pecuária, o que vem sendo feito muito bem pelos nossos pecuaristas brasileiros, nós conseguiremos, dentro de pouco tempo, nessa meta estabelecida de 5 anos ou 10 anos, chegarmos aí a 10% das exportações mundiais. E um dos pontos destacados que eu quero destacar aqui é a regularização dos assentamentos agrícolas. Nós temos aí milhares de famílias, em 2.500.000 pessoas mais especificamente, ou 640 mil famílias já assentadas. E as famílias muitas vezes não têm acesso ao crédito porque não têm nos seus assentamentos, já há mais de 10 anos, não tem um título definitivo que possa fazer com que ele possa participar do processo produtivo, ter acesso a financiamentos bancários e sendo assim, participar, produzir de forma sustentável. Atualmente no Brasil existem 9.255 assentamentos e 969.691 famílias assentadas, ocupando uma área de aproximadamente 88 milhões de hectares. Esses números vêm diminuindo de 10 anos para cá. Em 2016, estão previstas algumas missões prioritárias para tratar de assuntos ligados ao agronegócio. Entre os dias 30 de maio e 4 de junho, acompanhei o ministro Blairo Maggi na viagem à China e pude observar o quanto o nosso país tem um potencial de exportação, quanto os nossos produtos são bem vistos lá fora, e é preciso que, nesse momento de dificuldade, o nosso atual governo se concentre no mercado asiático para que possamos levar os nossos produtos cada vez mais a esse mercado que hoje está concentrado grande parte da população mundial. E as novas missões que o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento, com o Itamaraty, estão organizando para os países da Ásia, para os Estados Unidos agora, no mês de julho, para que possamos assinar um documento para exportação de carne bovina para os Estados Unidos e também da mesma forma importação de lá para cá, vai fazer com que nosso país possa, nesse momento de crise, utilizar aquilo que tem de melhor, que é a nossa produção agrícola, a nossa carne, que é de melhor qualidade, para ajudar a superarmos esse momento de dificuldade. Era só isso, senhor presidente. Agradeço pela paciência. Muito obrigado. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Cidinho, e passo então para a senadora Vanessa Graziotin, como oradora inscrita em permuta com o senador Teomário Mota. Em seguida, é a senadora... Em seguida, senadora Fátima Bezerra, mas agora, e logo após, Paulo Bauer. Com a palavra, Vossa Excelência, senadora Vanessa. Onde está o Teomário?